Fala, nego! E aí, como é que vocês estão? Mais uma aula português com novinho e o tema de hoje, predicação verbal ou transitividade verbal. É uma aula que está ali no início da análise sintática. Professor, qual a importância da predicação verbal? Por que começa a análise sintática por predicação verbal? A análise sintática é a análise das partes de um todo e a bússola da análise sintática é o verbo. O verbo é a nossa referência, o verbo é o nosso guia. Predicação ou transitividade verbal. Quem nunca teve dificuldade em VTD, VTI, VI, VL? Hoje apresentarei esse conteúdo a vocês. Predicação verbal ou transitividade verbal? Olha para cá. Predicação verbal ou transitividade verbal é a relação entre o verbo e os outros termos da oração. Ou seja, a gente vai ao verbo e pergunta ao verbo quem é o sujeito. Esse sujeito vai ser simples, composto, desinicial. A gente vai identificar o predicado através do verbo. Olha para cá. Predicação verbal é a relação entre o verbo e os outros termos da oração, principalmente para os termos do predicado. O que seria o predicado, Wilson? Predicado é tudo aquilo que se declara ou se constata sobre o sujeito. A partir do verbo, a gente vai identificar se existe um complemento verbal, que pode ser um objeto direto ou um objeto indireto. A partir do verbo, a gente vai perceber se tem um modificador do verbo ali, que pode ser um adjunto adverbial. A partir do complemento do verbo, pode aparecer o complemento do nome. Então, o verbo ele é meio que o núcleo. Ele só não é o núcleo do predicado nominal, porém, é núcleo do predicado verbal e do predicado verbo nominal junto com o nome. Então, quando a gente estuda a predicação verbal, a gente precisa fazer um mapeamento geográfico. A gente precisa entender que existem dois grandes grupos. Quais são, professor? Os verbos nocionais, isso, não é nacionais não, nocionais e relacionais. Muitos alunos nem conhecem os verbos nocionais e os verbos relacionais. Na verdade, vocês sabem que existe o transitivo, o intransitivo de ligação, mas não sabem em que grupo nós devemos encaixá-los. Então, olha para cá. Nocionais, relacionais. Galera, vocês precisam saber que os verbos nocionais são aqueles que indicam e os verbos relacionais são aqueles que indicam estado. Vamos lá. Quais são os verbos, então, que indicam? Quais são os verbos que indicam ação? Olha para cá. Os transitivos e intransitivos. Os verbos nocionais são que indicam ação, transitivos e intransitivos. Já os verbos relacionais é o verbo que indica estado. Qual é o verbo, professorzinho? Qual é o verbo, Dengo, que indica estado? Dengo, o verbo que indica estado é o verbo de ligação. Então, o verbo relacional é o verbo de ligação. Você precisa saber sobre predicação verbal ou transitividade verbal. A gente começa a análise sintática pelo verbo. Por quê? Porque predicação verbal é a relação entre o verbo e os outros termos da oração, principalmente dentro do predicado. Os verbos nocionais indicam ação, que são os transitivos e intransitivos. Os verbos relacionais indicam o estado, que é o verbo de ligação. E aí eu quero trazer uma grande observação para vocês. Os verbos transitivos e intransitivos, por indicarem ação, eles são chamados de verbos significativos. Já os verbos relacionais, no caso é o verbo de ligação, ele é chamado de copulativo. Então, no primeiro momento, você precisa saber que para indicação verbal existem os verbos nocionais e os verbos relacionais. O verbo relacional indica estado, é o verbo de ligação. Então, quem seria o verbo de ligação? Indica estado. O verbo de ligação indica estado. Ele é relacional. A gente pode chamar de copulativo. E os verbos nocionais indicam ação. Se indicação ele é significativo, que são os verbos transitivos e intransitivos. Lembrando que o transitivo se divide em transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto, que é o famoso bitransitivo. Então, ao primeiro momento, Wilson quer predicação verbal, a gente sabe que o verbo ele vai indicar. Ele é a bússola além da análise sintática. Já sabe o que é nocional? Sim, isso é aquele que é indicação, aquele que é significativo. São os transitivos e os intransitivos, né? Sim. E quais são os verbos relacionais? Os verbos de ligação, que também podem ser chamados de copulativo. Começaremos então pelos relacionais, que é só o verbo de ligação. Então, verbo de ligação. O verbo de ligação, certo? Ele é o verbo que indica estado. Os verbos de ligação indicam o estado. Olha para cá. Os verbos de ligação indicam o estado. Logo, são verbos relacionais.
relacionais ou copulativos. Você pode afirmar que o verbo de ligação ele pode ser chamado de verbo relacional ou copulativo, certo? Por que relacional? Porque indica estado. Outro nome para o verbo de ligação ele é o verbo copulativo. Isso já caiu numa prova até do CFO, então tome bastante cuidado. Os verbos de ligação indicam o estado, pode ser chamado de relacionais ou copulativos. Qual a função do verbo de ligação? O nome já diz, ele vai ligar. Ligar o quê? Ligar o atributo ou característica, certo? Uma qualidade ao sujeito. Ou seja, os verbos de ligação eles ligam atributos ou características, que é o predicativo, ao sujeito. O verbo de ligação indica estado. E os verbos de ligação ligam o predicativo ao sujeito. E o que seria esse predicativo, professor? São atributos ou característica ao sujeito, certo? Os verbos de ligação ligam atributo ou característica ao sujeito, certo? Esses atributos ou características chamam de predicativo. Lembrando que existe o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. No caso de ligação, a gente só pode ter o predicativo do sujeito. Afinal, se o verbo de ligação não tem objeto, não pode ter predicativo do objeto, certo? Olha aqui alguns exemplos do verbo de ligação. Alisson é feliz. Alisson é feliz. Verbo ser é Alisson é feliz. Perceba que o verbo ser está ligando um atributo ou característica ao sujeito. Então aqui é verbo de ligação. E sempre que eu tenho verbo de ligação, logo após eu tenho o predicativo do sujeito. Por quê? Porque o verbo de ligação liga esse atributo ou característica ao sujeito. Wilson, então você quer dizer que se tiver predicativo sujeito, tem verbo de ligação? Não. O predicativo do sujeito, ele pode aparecer com qualquer predicação. Porém, contudo, entretanto, todavia, se tem um verbo de ligação, a gente vai ter o predicativo do sujeito. Então perceba, Alisson é feliz. Perceba que aqui esse verbo está indicando estado. E que estado é esse? É um estado permanente. Permanente. Alisson é feliz. Alisson, sujeito simples. Próximo exemplo. Alisson está triste. Alisson está triste. Quem é o verbo? O verbo está. Perceba que ele está ligando um atributo ou característica, que é triste, ao sujeito. Predicativo do sujeito. Aí o aluno pode ficar na dúvida. Wilson, triste não é o modo de como o Alisson está, não? Se é modo, não é adjunto, não é advérbio, não é adjunto adverbial, não? Dengo, não. Triste é um adjetivo. Como é que você pode perceber? Basta que você faça a pluralização. Por exemplo, se eu coloco um sujeito composto aqui, ou um sujeito no plural, por exemplo, os garotos estão tristes, ou os garotos estão tristes, tristes. Se a gente conseguiu pluralizar, eu estou provando que não é advérbio, é um adjetivo. Pega aí essa dica do novinho. E Alisson está triste. Alisson está triste. Qual o sentido? Esse verbo está indicando estado. Que estado é esse? É o estado transitório. Estado transitório. Próximo exemplo. O Wilson ficou alegre. O Wilson ficou alegre. Perceba que ocorreu uma mudança. Está indicando estado, certo? Verbo de ligação, alegre. Predicativo do sujeito, porque é um atributo ou característica ligado ao sujeito. E que estado é esse? Já que houve uma mudança de estado, é um estado mutatório. Mutatório. Certo? Júnior permanece rico. Júnior permanece rico. Quem é o verbo? Permanece. Quem permanece? Júnior, né? Está indicando estado, com continuidade de estado. Júnior permanece rico, que é verbo de ligação, rico, predicativo do sujeito. Que estado é esse? Estado continuativo. João parece cansado. João parece cansado. Quem é o verbo? Verbo parecer, né? Verbo de ligação. Por quê? Porque ele está indicando estado. Cansado é predicativo do sujeito. Porque é um atributo ou característica ligado ao sujeito. Wilson, cansado não é um modo de como ele está, não é advérbio, não, professor. Gente, tenta pluralizar. Se eu falo, os garotos parecem cansados, ou os garotos parecem cansados, cansados. Então aqui é adjetivo, vai ser predicativo do sujeito. Se a gente consegue pluralizar, a gente já confirma. João parece cansado. Que estado é esse? É um estado aparente. Aparente. Certo? Estado aparente. José bancou o alegre. José bancou o alegre. Quem é o verbo? Bancou. Verbo. Quem é o sujeito? José. Sujeito simples. Quando eu digo que José bancou o alegre, isso aqui está indicando um estado de simulação. O alegre é predicativo sujeito.
e aqui é um estado de simulação, certo? Simulatório, estado simulatório. Então, resumindo, o verbo de ligação indica estado. Olha o tanto de semântica que a gente conseguiu perceber de estado. O verbo de ligação indica estado, logo ele é relacional. Qual outro nome? Copulativo. Além disso, o verbo de ligação vai ligar um atributo ou característica ao sujeito. Atributo ou característica ao sujeito. Esse atributo ou característica vai ser para indicativo do sujeito. Então, o verbo de ligação é relacional, copulativo, indica estado. Ele vai ligar um atributo ou característica ao sujeito. Professor, mas tem uma aula que o professor disse que a gente precisa gravar todos os verbos. Não, Diego. É bom a gente saber que o verbo ser, estar, ficar, permanecer, continuar, aparecer, viver, andar, podem ser verbos de ligação. Mas tudo em predicação verbal depende do contexto, depende da frase. E eu vou mostrar isso a vocês neste instante, que tudo depende da frase. Agora iremos para o verbo intransitivo. Verbos intransitivos. Os verbos intransitivos, eles indicam ação. Já que o verbo indicação ele é nocional ou é relacional? Nocional. Então, os verbos intransitivos de indicação então, são nocionais. Certo? Nocionais. A gente pode chamar também de verbos significativos. Então, os verbos intransitivos indicam ação, são nocionais, outro nome significativo. Por quê? Porque indicam ação, certo? Porque a gente sabe se o verbo indicar estado, ele é o verbo de ligação. Gente, o verbo intransitivo, ele tem sentido completo, ou seja, ele não precisa de um complemento verbal. Preste atenção, contextualmente tem sentido completo. Ou seja, dependendo do contexto, ele tem um sentido completo. E quando o sentido dele não é completo, o que vai completar o sentido dele é o modificador verbal, que é o adjunto adverbial. Aquele termo que indica circunstância, que é um lugar, intensidade, afirmação, negação, causa, companhia e instrumento, certo? Entre outras circunstâncias. Então, quem é o verbo intransitivo? É aquele que contextualmente ele tem um sentido completo. O verbo intransitivo indica ação, estado, ação. Se ele indica ação, a gente pode chamar de nocional. Galera, o verbo transitivo, ele tem sentido incompleto e precisa de um complemento verbal. Já o verbo intransitivo, olha o prefixo negação, ele tem um sentido completo e não precisa de complemento. Geralmente, as gramáticas tradicionais classificam os verbos intransitivos, dizem que os verbos intransitivos eles indicam deslocamento ou moradia, certo? Mas tudo depende do contexto e é isso que analisaremos agora. Preste atenção no primeiro exemplo. João nasceu. João nasceu. Quem é o verbo? Nasceu. Verbo. Quem nasceu? João, sujeito, simples. Essa mensagem, essa frase tem sentido completo? Tem. Logo, esse verbo ele é intransitivo. Wilson, João nasceu o quê? Nasceu, veio ao mundo, né? João nasceu. João nasceu onde? João nasceu no hospital. Esse onde indica lugar, então vai ser uma circunstância, é um adjunto adverbial. Vale a pena salientar que o verbo intransitivo, constantemente, ele é acompanhado de termos circunstanciais, que é para deixar o texto ainda mais claro. Ou seja, para responder aquelas perguntas que são de curiosos, tipo assim, onde, como, quando, com quem, por qual motivo. Perceba, é uma causa, uma companhia, um lugar, um tempo, tudo isso é circunstância e adjunto adverbial, coisa que você vai aprender lá em termos acessórios quando a gente estudar adjunto adverbial e que você provavelmente já viu em morfologia quando a gente estudou o advérbio, certo? Então o verbo intransitivo ele indica ação, logo é nocional, posso dizer que é significativo. O verbo intransitivo tem o sentido completo, contextualmente, tudo depende do contexto. E quando eu trago João nasceu intransitivo. Próximo exemplo. Todos chegaram à aula. Segundo exemplo. Todos chegaram à aula. Quem é o verbo? Chegaram. Quem chegaram? Todos. Sujeito simples. Quem chega, você concorda que quem chega a algum lugar? Perceba que o verbo, por indicar um deslocamento, ele pede um complemento, que é o lugar. Quem chega a algum lugar. Todos chegaram à aula. A aula é um adjunto adverbial de lugar. Galera, esse verbo ele é intransitivo. Por quê? Porque ele não tem um complemento verbal.
a gente tem uma adjunta adverbial de lugar completando, deixando o sentido ainda mais completo. O que é que eu quero ressaltar aqui? O verbo chegar, você tem que saber que quem chega, chega a algum lugar. Você não pode falar cheguei em casa. Cheguei em casa não. Cheguei no trabalho, não é cheguei no trabalho, eu cheguei ao trabalho. Cheguei na faculdade, não é cheguei na faculdade, cheguei à faculdade. Cheguei no cursinho, não é cheguei no cursinho, é cheguei ao cursinho. E quando a palavra for feminina, se não houver restrição, você usa a crase, certo? Cheguei à faculdade com crase. Cheguei à aula com crase, certo? Então, se ao lado do verbo, olha essa observação, isso aqui vale ouro. Se ao lado do verbo existirem apenas termos circunstanciais, logo ele será intransitivo. Ou seja, gente, Wilson, mas eu conheço esse verbo como de ligação. Por exemplo, o Wilson está, eu coloquei o exemplo no instante, o Wilson está feliz. Pronto, aí é verbo de ligação. Porque feliz é um atributo ou característica ligado ao sujeito. Aí é um verbo de ligação dedicando estado. Mas se eu digo, o Wilson está em Feira de Santana. O Wilson está em Feira de Santana. Perceba que esse verbo agora ele não está indicando estado, e sim uma ação, que é a ação de estar, da presença. O Wilson está em Feira de Santana, está é um verbo intransitivo. Por quê? Porque em Feira de Santana é lugar, é um adjunto adverbial de lugar. E eu trouxe uma observação valiosa. Se ao lado do verbo existirem apenas termos circunstanciais, logo esses verbos eles serão intransitivos. Dica de ouro para vocês. Então, tudo depende do contexto. Mas o verbo estar na de ligação? Depende, depende da oração. Você pergunta, se esse verbo é o quê? Depende do contexto, depende do verbo, depende da oração, certo? Mas quando você entende o conceito de cada predicação verbal, fica fácil identificar na hora da prova, certo? Então, próximo exemplo. Alisson reside na favela. Alisson reside na favela. Olha para cá, quem é o verbo? Verbo residir, que indica moradia. Alisson, sujeito simples. Quem reside, reside em algum lugar. Quem mora, mora em algum lugar. Então, Alisson reside na favela. Aqui é um verbo transitivo e na favela é um adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de lugar. Perceba que eu posso trazer. Alisson reside na favela. Aqui está se relacionando com o verbo. Aqui é uma locução adverbial que vira um adjunto adverbial de lugar. Galera, o verbo residir ele pede a preposição em. O na é em, mais um artigo a. Cuidado para ele não falar bem assim, Alisson reside a rua da favela. Não, Alisson reside na rua. Porque quem reside, reside em algum lugar. Eu estou trazendo um pouco de regência verbal para vocês. Perceba, gente, que o adjunto adverbial ele é um termo circunstancial, é um termo acessório que eu posso colocar vários. Quando eu coloquei aqui, todos chegaram à aula. Eu posso falar assim, ó. Eu cheguei à aula com Alisson. Eu cheguei à aula com Alisson. O verbo chegar em transitivo. A aula é adjunto adverbial de lugar. E com Alisson é um adjunto adverbial de companhia. Também é uma circunstância. Agora finalizaremos a aula com os verbos transitivos. Transitivo direto e bitransitivo. Verbos transitivos. Os verbos transitivos são os verbos que têm um sentido incompleto. Se ele tem um sentido incompleto, ele precisa de um complemento verbal. Imagine, o verbo é um cara como eu, um cara romântico, um cara carente e que precisa de um complemento verbal. Esse complemento verbal, ele pode ser um objeto direto ou um objeto indireto. Então perceba, o verbo transitivo, ele tem um sentido incompleto. Ele tem um sentido incompleto. Sem Dudu eu não sou nada, mas Dudu é o complemento da minha vida. O complemento verbal, que pode ser um objeto direto ou um objeto indireto. Então imagine que se eu chegar para você sem contexto nenhum, eu falo, aluno, eu comprei. Imagine, sem contexto nenhum. Eu comprei. Você fala, oxe, tá doido, professor? Tá achando que eu sou profeta, que eu tenho bola de cristal? Por que que compra alguma coisa? Perceba que o verbo precisa de um complemento. Eu falo, aluno, eu comprei o meu Corolla. Eu comprei o meu Corolla. Então perceba que depende do contexto. Se eu chegar do nada para você falar eu comprei, você fica, oxe. Se eu falo, aluno, eu obedeci. Eu obedeci. Sim, professor, você obedeceu a quê? O que obedece? Obedece a alguém, obedece a alguma coisa. Eu obedeci ao regulamento. Então perceba que verbo transitivo, ele tem um sentido incompleto. Se ele tem um sentido incompleto, ele precisa de um complemento verbal.
que pode ser um objeto direto ou um objeto indireto. E ainda eu posso ter um verbo com dois complementos, e é o chamado verbo bitransitivo, que tem um objeto direto e tem um objeto indireto. Então vamos lá. Quem é o verbo transitivo? É aquele que indica ação. Se indicação a gente pode chamar de verbos nocionais, né? Nocionais e significativos, ativos. Então, os verbos transitivos indicam ação, são nocionais e significativos. Contextualmente, exigem, ó, que eu botei verbos, os verbos exigem um complemento. Exigem um complemento. Esse complemento é um complemento verbal, que pode ser um objeto direto ou um objeto indireto. O objeto direto ele completa um verbo transitivo direto ou bitransitivo. O objeto indireto completa o verbo transitivo indireto ou bitransitivo. Olha para cá. Verbo transitivo direto, complemento sem preposição obrigatória. Wilson, se é sem preposição, por que a gente botou esse negócio de obrigatória? Gente, porque existe, a gente vai estudar lá em complemento verbal, que existe um objeto direto preposicionado. Então eu já trago aqui, ó, sem preposição obrigatória, mas pode aparecer preposição, que é um objeto direto preposicionado. Quando é que isso ocorre, Wilson? Por vários motivos. Pode ser para tirar ambiguidade, na maioria dos casos é para tirar ambiguidade, mas eu vou trazer os casos para vocês lá na aula de complemento verbal. O que é que você precisa saber? O verbo transitivo direto não tem preposição, por regra. Por regra, o verbo transitivo direto é sem preposição. Então se eu falo, o Wilson comeu o bolo. O Wilson comeu o bolo. O Wilson comeu. Quem come, comeu alguma coisa. O Wilson comeu o bolo. Comeu, verbo transitivo direto. O bolo, objeto direto. Se está sem preposição, logo, verbo transitivo direto. Wilson, quais são as preposições essenciais da língua portuguesa? A, ante, até, após. Com, contra. De, desde. Em, entre. Para, per, por. Perante, sem, sob, sobre, traz. O verbo transitivo direto é sem essa preposição obrigatória. Verbo transitivo indireto, complemento com preposição circunstancial. Wilson, eu aprendi que o transitivo indireto sempre é com preposição. Por que ele botou circunstancial? Porque a gente pode ter um objeto indireto, gente, por um pronome oblíquo átero. Mi, ti, si, nos, vos, si ou li podem exercer função de objeto indireto. E ele não tem uma preposição explícita. Então você precisa saber que o verbo transitivo indireto, ele pede um complemento, solicita, exige um complemento com preposição circunstancial. Na maioria dos casos é com preposição, exceto quando o objeto indireto for representado pelo pronome. Verbo bitransitivo ou transitivo direto e indireto. Ele tem dois complementos, um com preposição e outro sem preposição. Wilson, necessariamente nessa ordem? Não, tanto faz. Eu posso falar, eu entreguei as flores à minha mãe, ou eu posso falar, eu entreguei à minha mãe as flores. Não importa a ordem do objeto direto e do objeto indireto, certo? Então, o verbo transitivo ele indica ação, logo é nocional. Além disso, significativo. O verbo transitivo, ele é carente, ele precisa de um complemento na vida dele. Oh, que fofo, ele precisa ser completado por alguém. E esse complemento é o complemento verbal, que pode ser um objeto direto ou um objeto indireto. Um objeto direto sem preposição obrigatória, é algo direto. Um objeto indireto, ó, uma coisa ali no meio. Essa coisa é a preposição, certo? Agora eu vou trazer alguns exemplos dos verbos transitivos para ficar ainda mais claro, Dengos. Dengos, agora alguns exemplos dos verbos transitivos, certo? Trouxe aqui 2 exemplos de cada. Primeiro exemplo, muitas pessoas receberam auxílio. O que é o verbo? Receberam. Quem receberam? Muitas pessoas, sujeito simples. Quem recebe, recebe alguma coisa. Verbo transitivo direto. O auxílio é objeto direto. Por que, Wilson? Porque o verbo é transitivo, porque ele tem um sentido incompleto, porque quem recebe, recebe alguma coisa. O auxílio está completando o verbo. Logo é um objeto direto e é um complemento verbal. Essa atitude implicou sua demissão. Implicou. O que implicou essa atitude? Sujeito simples. O verbo implicar, no sentido de resultar, no sentido de acarretar, ele é transitivo direto. Sua demissão é objeto direto. Por quê? Porque está sem preposição. O verbo transitivo direto, o verbo transitivo, ele pede um complemento verbal, porque ele tem sentido incompleto,
E o transitivo direto pede um objeto direto, que é sem preposição. Concordo com você, acredito em Deus. Quem concorda, concorda com alguém. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Verbo concordar, transitivo direto, com você, objeto indireto. A preposição aqui é essencial com. Acredito em Deus. Acredito, verbo transitivo direto, em Deus, objeto indireto. Imagine que eu chego para Alice e falo assim, Alice, eu concordo. Isso sem um contexto, do nada. Ele vai falar assim, tu concorda com o quê? Porque quem concorda com alguma coisa. Deixa eu chegar para Dudu do nada e falar, Dudu, eu simpatizei. Se engano, tu simpatizou com quem? Porque quem simpatiza, simpatiza com alguém. Eu simpatizei com Maria. Então perceba que contextualmente o verbo transitivo indireto pede um objeto indireto. E esse objeto indireto ele vem preposicionado. Se o verbo for transitivo direto, ele pede um objeto direto, sem preposição, que é um complemento verbal. Então, quando se fala em complemento verbal, a gente tem objeto direto e objeto indireto. Objeto direto, sem preposição. Objeto indireto, com preposição. Olha para cá. A comissão comunicou problemas a todos. Quem comunicou? A comissão. Comunicou o quê? O problema. Objeto direto. Quem está sem preposição. A quem? A todos. Objeto indireto. Preposição a. Wilson, como é que eu sei que esse a é preposição no artigo? Se fosse artigo, teria que concordar. Perceba que todos estão no plural e a no singular. Então aqui é preposição. Porque a preposição é a classe morfológica invariável. Comprei uma blusa para mim. Comprei. Quem comprei? Eu. Sujeito desinicial. Comprei o quê? Uma blusa. Objeto direto. Eu comprei para quem? Para mim. Objeto indireto, porque tem a preposição aqui essencial para. Então, resumindo, o verbo de ligação indica estado. É relacional ou copulativo. Vai ligar um atributo ou característica ao sujeito. O verbo intransitivo tem sentido completo. Contextualmente, ele não exige complemento. Certo? E constantemente acompanhado de adjuntos adverbiais, que são termos que indicam circunstância. A observação importante que eu trouxe é que, se ao lado do verbo existir apenas termos circunstanciais, logo esses verbos serão intransitivos. Lembrando que verbos nocionais são transitivos e intransitivos, que indicam ação. E relacionais são os verbos de ligação, que indicam estado. Verbo transitivo direto pede um objeto direto, que é sem preposição obrigatória. Verbo transitivo indireto pede um objeto indireto, que é com preposição circunstancial. E verbo bitransitivo pede os dois complementos, um com e outro sem preposição. O que você precisa ter cuidado é para não confundir termos preposicionados achando que sempre é objeto indireto. Porque para ser complemento verbal, tem que completar o verbo. Se eu falo, Alisson tinha necessidade dos livros. Alisson tinha necessidade dos livros. Alisson tinha necessidade dos livros. Alisson tinha. Quem tem alguma coisa. Verbo transitivo direto. Necessidade é um objeto direto. Alisson tinha necessidade dos livros. Mas perceba que dos livros não pode ser objeto direto. Porque está tendo relação com o substantivo necessidade. E aí é um complemento nominal. Então você tem que ter cuidado com isso. Perceber que objeto direto e objeto indireto são complementos verbais. Logo tem relação com o verbo. Galera, eu peço que, por gentileza, um favorzinho dele, curta, comente, compartilhe esse vídeo para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Isso nos motiva e nos ajuda a gravar mais vídeo para vocês. Sigam muito lá no Instagram, Wilson GSS Prof, português com novinho, Wilson GSS Prof. Lá eu lanço o cronograma das aulas que eu lanço aqui no YouTube. Lá eu lanço simulados gratuitos. Lá eu lanço vídeos com dicas. Lá a gente tem um turbilhão de informações. Então acompanhe-nos no Instagram. E quem quiser fazer parte da monitoria do novinho, me procura lá no Instagram que você vai entender como é que funciona. Valeu? Pega jogo e tamo junto. Até a próxima!